O ar estava pesado com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. A luz do sol filtrava-se pelas copas das árvores da floresta densa, criando padrões dançantes no chão coberto de musgo. Cada movimento na floresta fazia folhas e galhos se agitarem, enquanto o canto ocasional de um pássaro era abafado pelo silêncio tenso antes da batalha. O campo de batalha havia mudado, mas a tensão era tão palpável quanto o ar carregado de umidade. De um lado, Gaara, Temari e Naruto. Do outro, Deidara, com seu sorriso insolente e seu arsenal de argila explosiva. Gaara deu um passo à frente, a areia ao seu redor ondulando como se estivesse viva, o reflexo de sua determinação silenciosa. Ele não era mais o garoto consumido pela sede de sangue e pelo controle do Shukaku. Agora, era um líder, um Kazekage, e cada movimento seu carregava o peso de sua responsabilidade para com sua vila. Deidara, ele disse, sua voz calma e cortante como uma lâmina, não há escapatória desta vez. Naruto deu um passo ao lado de Gaara, seus punhos cerrados e os olhos brilhando com a confiança inabalável que ele sempre carregava. Dessa vez, vamos acabar com isso juntos, Gaara. Ele não vai escapar de dois Jinchurikis trabalhando lado a lado. Temari estava logo atrás deles, o leque gigante em suas mãos aberto parcialmente, pronto para ser usado. Cuidado com esse cara. Ele parece perigoso e não vai facilitar. Vamos atacá-lo com tudo desde o início. Deidara estava de pé à frente deles, seu sorriso oslo mascarando a tensão. Os pequenos olhos azuis analisavam os dois Jinchurikis com a precisão de um artista julgando uma obra incompleta. Deidara riu, um som que misturava desprezo e excitação. Vocês realmente acham que me encurralaram? Vocês dois, TSC, são a verdadeira representação da feiura, zombou Deidara, enquanto moldava com as mãos de boca seu próximo projeto mortal. Arte é explosão, e vou mostrar a vocês que a perfeição está em um último suspiro. Naruto deu um passo à frente, com os punhos cerrados e os olhos ardendo de fúria. Cala a boca com essa baboseira. A gente vai acabar com você aqui e agora, Deidara. Antes que mais palavras fossem trocadas, Deidara lançou-se ao ar em sua criação de argila, um pássaro gigante que batia asas com graça mecânica. O movimento levantava folhas e poeira, perturbando o equilíbrio da floresta. Enquanto subia, ele começou a atirar pequenas esculturas de argila que explodiam ao tocar o solo, levantando pedaços de terra e fragmentos de árvores. As explosões reverberavam como trovões abafados, iluminando o ambiente sombrio com clarões intermitentes. Gaara foi o primeiro a reagir, levantando uma barreira de areia que surgiu como uma onda dourada ao redor deles, protegendo o trio das detonações iniciais. A areia absorvia os impactos, mas o estrondo ecoava entre as árvores, assustando pássaros que voavam em pânico. Temari! Gritou Naruto, seu olhar fixo em Deidara. Temari avançou com determinação, abrindo seu leque gigante em um movimento fluido. Com um giro poderoso, ela liberou uma rajada de vento que varreu a fumaça e desviou os estilhaços das explosões. O vento era tão forte que arrancava galhos das árvores e fazia o chão coberto de folhas se revelar. Deidara, no alto, sorriu com arrogância. Então vocês têm alguns truques, hein? Vamos ver como lidam com isso. Ele formou selos rápidos com as mãos antes de cuspir mais argila, moldando-a em várias figuras de pássaros menores, que desceram em espiral, espalhando-se como projéteis inteligentes em direção ao trio. Esses são mais rápidos. Gritou Temari, já preparando outra rajada de vento. Mas antes que pudesse agir, Naruto interveio. Deixe isso comigo. Ele fez um sinal de mão rápido, criando uma dezena de clones das sombras que se espalharam pela floresta como um enxame. A metade de cada clone carregava um Rasengan em formação, suas luzes giratórias brilhando como uma intensidade azul. Os clones saltaram em direções diferentes, alguns interceptando os pássaros com seus ataques devastadores, enquanto outros corriam em direção a Deidara, escalando árvores ou pulando de galho em galho com agilidade. Cada impacto dos Rasengans contra os pássaros criava explosões que iluminavam a floresta, ecoando como tambores de guerra. Tajutaki Rasengan foi o que todos conseguiram ouvir das grandes explosões de chakra que havia sido causada.
Enquanto isso, Gaara mantinha a proteção em torno do grupo principal, mas sua atenção estava dividida. Ele começava a manipular a areia ao longe, formando tentáculos que serpenteavam pelas árvores, tentando alcançar Deidara. Deidara percebeu o movimento de Gaara e riu novamente, dessa vez com mais intensidade. Você acha que sua areia lenta vai me pegar? Patético. Ele subiu mais alto em seu pássaro gigante, fazendo manobras evasivas enquanto moldava mais argila em suas mãos. Dessa vez, ele criou pequenas figuras humanoides que saltavam do pássaro e se agarravam aos troncos das árvores antes de explodirem em cascatas de destruição. Naruto, ainda controlando seus clones, ordenou que metade deles atacasse as figuras humanoides antes que alcançassem o solo. As explosões simultâneas eram ensurdecedoras, e o chão da floresta tremia sob os pés deles. Cada explosão levantava nuvens de terra e destroços, obscurecendo a visão. Naruto, cuidado! Gritou Temari, percebendo que algumas das figuras haviam escapado dos clones e estavam se aproximando. Naruto saltou no último segundo, girando no ar com um clone ao seu lado. Juntos, eles formaram um Rasengan e atiraram contra as figuras restantes, criando uma explosão que clareou a área ao redor. Odama Rasengan, os dois gritaram juntos. Enquanto isso, Gaara finalmente conseguiu alcançar Deidara com suas tentáculos de areia, que subiram como serpentes famintas. Ele tentou prender o pássaro de argila, mas Deidara realizou uma manobra abrupta, desviando no último instante Kakashi, que aguardava o momento certo, lançou-se em ação. Gaara, mantenha a areia! Gritou ele enquanto começava a correr pelos tentáculos que Gaara mantinha estáveis no ar. Com o Haikiri brilhando em sua mão, Kakashi usava a areia como uma ponte, impulsionando-se de tendril em tendril. A luz azul de sua técnica cortava o ar, e seu Sharingan não perdia um só movimento de Deidara. Deidara franziu o seno, percebendo o perigo iminente. Malditos! Ele gritou, moldando rapidamente mais argila. Mas era tarde demais. Kakashi alcançou o pássaro de argila e cravou o Haikiri em sua asa, causando uma explosão que desestabilizou a criação. Deidara perdeu momentaneamente o equilíbrio, seu pássaro começou a despencar. Naruto, que aguardava essa brecha, apareceu em cima de Deidara com um clone ao seu lado, ambos com as mãos juntas segurando um Rasengan de tamanho consideravelmente maior que os normais, e cor vermelho carmesim. Era um mini furacão portante, um gigante de chakra que pulsava como uma estrela em miniatura. Deidara achou ter visto o vislumbre de uma cabeça de raposa ao invés de uma esfera vermelha. Naruto gritou com toda a força: Tatsumaki Rasengan! Impulsionado por seu clone, ele saltou alto no ar, direcionando o ataque direto para Deidara. O impacto foi devastador, atingindo-o em cheio e lançando-o ao chão como um meteoro, abrindo uma clareira na floresta com o impacto. Gaara permaneceu parado, mas as areias ao seu redor se erguiam como cobras. Seus olhos estavam fixos em Deidara, a tensão crescendo. Ele levantou uma mão, e uma enorme onda de areia avançou como uma muralha viva, cercando o inimigo em um voo frenético de seus dragões de argila. Porém, enquanto comandava suas areias, o desgaste de Gaara tornou-se evidente. Seu rosto estava pálido, e gotas de suor escorriam por sua testa. O peso de manter a proteção enquanto atacava começava a cobrar seu preço. Suas mãos tremiam ligeiramente ao levantar outra parede de areia, e sua respiração se tornava ofegante. Mesmo assim, ele não demonstrava hesitação. Gaara, você está bem? Perguntou Naruto rapidamente, ao perceber o estado de seu amigo. Concentre-se na batalha, respondeu Gaara, sua voz firme, mas com um tom que revelava o cansaço. Não vou permitir que ele escape. Deidara se ergueu de onde havia sido jogado com tremendo impacto pelo Rasengan vermelho de Naruto. Ele riu baixo, uma tentativa fraca de disfarçar a dor lasciva e latejante este estava sentindo pelo golpe do outro loiro. Ele encerrou Naruto e Gaara, e Naruto, ambos já estavam prontos para o contra-ataque. Embora Gaara estava parecendo desgastado, Deidara não fazia ideia do porquê, mas talvez a luta contra Sasori e ser envenenado e ter sido controlado pelo Shukaku poderia ser a resposta. E falando nisso, Deidara pensou com raiva. Onde está Sasori?
O que ele estava fazendo com aqueles 3 restantes? Seria possível que ele estivesse prolongando o sofrimento daquela velha Shio. Sazori tinha alguns assuntos inacabados com ela, ou talvez, Deidara se recusou a pensar nessa possibilidade de que talvez Sazori estivesse morto. Naruto pulou, girando no ar, enquanto Gaara controlava a areia para protegê-lo. Com um movimento conjunto, Gaara ergueu uma coluna de areia que impulsionou Naruto ainda mais alto. O Jinchuriki da Kibi esticou o braço com seu Rasengan direto contra Deidara, forçando o inimigo a evadir-se desesperadamente. A explosão resultante criou uma cratera gigantesca na floresta, levantando poeira e destroços por todos os lados. Deidara usou a confusão a seu favor. Enquanto Naruto recobrava o fôlego, o artista moldou um golpe ainda mais destrutivo. Uma escultura de argila monstruosa, que rugiu como uma fera viva. A criatura se assemelhava a um mini dragão, não tão grande quanto aquele que Goku havia enfrentado, nem de longe, mas grande o suficiente para que se Naruto fosse atingido por ele iria fazer um bom estrago. Do meio da fumaça a criatura saiu e estava a poucos centímetros de Naruto. Por um momento Loiro sentiu medo ao ver a criatura a começar a inchar como balão prestes a estourar. Gaara percebeu o perigo e ergueu uma barreira de areia no último instante, absorvendo a maior parte da explosão. Naruto foi lançado para trás, aterrissando pesadamente, enquanto Gaara canalizava suas forças restantes para conter a ofensiva. As areias ao seu redor se transformaram em lanças afiadas, cada uma apontada para Deidara. Com um movimento rápido de sua mão, as lanças dispararam em direção ao inimigo, que saltava freneticamente para evitá-las. Uma delas cortou de leve seu ombro, fazendo o sangue manchar sua roupa. "Isso é tudo que vocês têm?" provocou Deidara, preparando mais argila. Mas antes que pudesse agir, Naruto apareceu com 2 clones, todos girando em perfeita harmonia. Ele e seus clones atacaram em uníssono com mais Rasengans, forçando Deidara a criar uma barreira explosiva para se defender. A tensão era palpável. Cada movimento de Deidara parecia mais desesperado, mas ele ainda mantinha aquele sorriso irônico. "Vocês dois Jinchuriki são persistentes, devo admitir, mas não são tão bons quanto eu e minha arte." Gaara não se deixou intimidar. Ele ergueu as mãos, e uma tempestade de areia se formou acima deles, obscurecendo o sol. Mas a fadiga estava cada vez mais evidente. Seu controle antes impecável mostrava falhas sutis, com pedaços de areia caindo antes de formar as estruturas desejadas. Apesar disso, ele não vacilava. De repente, o artista dos explosivos estendeu as mãos, e as bocas em suas palmas começaram a derramar um líquido branco viscoso que se espalhou pelo solo, assumindo rapidamente formas humanoides grotescas. As criaturas, moldadas em argila, ganharam vida e partiram em direção ao grupo com velocidade assustadora. Seus movimentos eram rápidos e descoordenados, mas perigosamente imprevisíveis. Gaara foi o primeiro a agir. Com um movimento de suas mãos, sua areia avançou como uma onda viva, envolvendo os humanoides que atacavam Kakashi e Temari. Em instantes, eles foram engolidos, e o caixão de areia os destruiu com eficiência brutal. Mas quando sua areia se moveu para proteger Naruto, ela hesitou, desmoronando no meio do ataque. Era evidente que a fadiga de Gaara estava cobrando seu preço. Naruto sacou uma kunai, tentando esfaquear a criatura que se aproximava dele. No entanto, o humanoide de argila era rápido, desviando com movimentos sinuosos antes de finalmente agarrar Naruto em um aperto sufocante, seus braços moldados enrolando-se ao redor do Jinchuriki. O loiro lutava para se soltar, mas a força do aperto era esmagadora. Deidara sorriu largamente, seus olhos brilhando de satisfação. "Peguei você", ele declarou como uma risada triunfante, como se saboreasse a vitória iminente. Kakashi, vendo o perigo, agiu rápido. Ele ativou o Kamui, concentrando seu Sharingan no humanoide que prendia Naruto. Em um instante, a criatura foi desmaterializada, sugada para o vazio dimensional no exato momento em que explodiu, salvando Naruto de uma destruição certa. Naruto caiu no chão, respirando com dificuldade, mas logo se levantou com a ajuda de Kakashi. Este, por sua vez, manteve o olhar fixo em Deidara, seu tom firme e autoritário. "Vocês dois precisam recuar."
Esse não é o momento de morrer, ele ordenou, sem tirar os olhos de Deidara. Naruto rangeu os dentes, mas sabia que Kakashi estava certo. Ele ajudou Gaara a se erguer. Ainda não acabou. Vamos pegar eles juntos depois, disse Naruto, olhando para o inimigo com um brilho de determinação. Deidara rangeu os dentes, percebendo que estava encurralado. Ele não era um lutador de curto alcance, na maioria de suas lutas. Ele usava do fator aéreo para atacar seus inimigos, às vezes utilizando o solo para implantar mini-explosivos para com que o inimigo tivesse que se preocupar com ataques do céu e da terra. Mas agora não era esse o caso. Era 4 contra 1, sendo eles Kakashi o famoso Koupin e 2 Shinjurikis e uma garota muito boa com um leque. A desvantagem era clara. Ele enfiou a mão, pegou um pouco de argila que restava, fez uma pequena moldura e a lançou no meio do campo, servindo de cortina de fumaça para se preparar para a retirada. Isso é mal preciso achar aquele pássaro para criar uma grande explosão para distraí-los e eu poder fugir. Ele pensou, sua mente foi para seu parceiro de equipe que há muito tempo estava desaparecido há tempo demais para o gosto de Deidara. Onde diabos está o Sasori? O que ele está fazendo com aqueles outros pirralhos? Ele correu pela floresta até onde estava o pássaro que até há uns minutos atrás ele usava para sobrevoar a luta. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um grito poderoso ecoou pelo campo de batalha. Uma onda de energia azul incandescente surgiu do horizonte, caiu como um meteoro de luz obliterando o pássaro de argila e jogando Deidara para longe com o impacto da explosão. Deidara se levantou cambaleante, incrédulo. O que diabos foi isso? O campo de batalha estava em puro caos. O som de madeira se partindo, engrenagens estalando e metal se retorcendo dominava o ambiente, enquanto Gohan e Sakura destruíam marionetes a cada segundo. Sasori, imperturbável, continuava manipulando suas criações com movimentos fluidos e precisos. Seu olhar frio observava a luta, calculando cada ação de seus adversários. Gohan avançava em alta velocidade, desviando de lâminas giratórias e projéteis envenenados. Seus punhos brilhavam com energia dourada, e cada golpe seu reduzia vários fantoches a cinzas. Mesmo assim, mais e mais continuavam surgindo. Sakura, ao seu lado, desferia golpes precisos e brutais, pulverizando qualquer marionete que se aproximasse. Sua força era suficiente para esmagar as estruturas de madeira e aço com um único soco. Mas, por mais que lutassem, a horda parecia infinita. Isso não vai acabar nunca. Sakura gritou entre um golpe e outro. Gohan se esquivou de um ataque e respondeu: ele está apenas nos desgastando. Se continuarmos assim, vamos nos cansar antes dele. Sasori deu um pequeno sorriso e ergueu a mão. De repente, as marionetes recuaram, formando um círculo ao redor dos dois guerreiros. Um silêncio tenso se instaurou. Interessante, Sasori murmurou. Ele franziu a testa. Ele não esperava que suas marionetes fossem destruídas em um ritmo tão acelerado. Seu olhar se tornou frio e calculista, mas está na hora de encerrar isso. A mudança na atmosfera foi imediata. O próprio ar pareceu pesar sobre os ombros de Gohan e Sakura. Shiryu, que observava de perto, sentiu seu coração acelerar. Ela conhecia aquelas marionetes. Elas não eram apenas armas. Elas eram símbolos de destruição absoluta. De repente, uma das marionetes avançou e atingiu o ombro de Shiryu. Ela reprimiu um grito de dor e imediatamente comandou uma de suas próprias marionetes para destruir o agressor com um golpe preciso. O estrondo da marionete sendo despedaçada ecoou no ar. Sakura se virou alarmada. Shiryu-sama. Você está bem? A velha marionetista cerrou os dentes, pressionando a mão contra o ferimento. Não se preocupem comigo. Foquem em Sasori. Gohan assentiu e decidiu acabar logo com aquilo. Seus olhos brilharam com determinação, e seu corpo foi envolvido por uma aura dourada intensa. Ele disparou em alta velocidade em direção a Sasori, com 2 pares das marionetes de Shiryu dando cobertura, seus fios de chakra brilhando como teias de luz no ar. Enquanto isso, Sakura continuava eliminando as marionetes remanescentes, cada golpe seu acompanhado por um estrondo que rachava o chão sob seus pés. Sasori estreitou os olhos e preparou-se para interceptar Gohan.
Ele deslizou para trás, controlando suas marionetes lendárias para bloquear a investida do Saiyajin. Elas atacaram com precisão mortal, desferindo golpes cortantes, jatos de veneno e lâminas ocultas em um ataque coordenado. Mas Gohan era rápido demais. Ele desviava com facilidade, destruindo qualquer coisa que se interpusesse no caminho. De repente, uma das marionetes de Shiryu abriu a boca perto do Saiyajin, revelando uma esfera brilhante e pulsante. "Pegue isso!" Shiryu gritou. "Arremesse nele!" Gohan agarrou o estranho artefato e sentiu uma energia peculiar emanando dele. Não havia tempo para hesitação. Ele avançou contra Sasori em um relâmpago dourado, rompendo as barreiras criadas pelas marionetes do inimigo. Suas mãos apertaram a esfera enquanto se aproximava de seu alvo. Sasori viu a investida e tentou se esquivar, mas as marionetes de Shiryu estavam bloqueando suas rotas de fuga. Seu rosto permaneceu impassível, mas por dentro, ele sabia que havia sido encurralado. Gohan lançou a esfera com toda a sua força. No instante em que o objeto tocou Sasori, ele se transformou rapidamente em uma cabeça de gato sombria e branca, com uma boca cheia de lâminas afiadas. O ar ao redor pareceu vibrar com a liberação de energia. Sasori tentou reagir, mas era tarde demais. O ataque o atingiu em cheio, e um estrondo violento ecoou pelo campo de batalha. Seu corpo foi lançado para trás, e partes de sua armadura ficaram presas em uma árvore. Sakura prendeu a respiração. Isso acabou. Mas Gohan não relaxou. Seu punho continuava cerrado, seus olhos varrendo o cenário em busca de algo. Algo dentro dele o alertava de que não era o fim. Ele permaneceu em sua forma de Super Saiyajin, atento a cada detalhe. Algo não parecia certo. Sasori estava ali, preso à árvore, imóvel, seu corpo sem vida, mas Gohan sentia que algo estava errado. O que faltava? O que estava ausente naquele corpo sem reação? O campo ao redor estava repleto de destroços, marionetes de Shiryu e Sasori espalhadas em pedaços por todos os lados. Shiryu ofegava, os ombros subindo e descendo com cansaço. Seu chakra estava no limite, drenado pelo controle de suas criações que jaziam em pedaços no chão do pasto. "Você não vai conseguir se mover", disse ela, recuperando o fôlego entre as palavras. "Esse selo suprime o chakra completamente." "Acabou, Sasori. Espero que agora você possa descansar em paz ao lado de sua mãe e pai." Ela caiu de joelhos, exausta. Todo seu poder havia se esvaído. Suas marionetes estavam destruídas, reduzidas a fragmentos de madeira e metal inúteis. O perigo havia passado. O veneno não seria mais uma ameaça. Eles não precisariam usar os últimos antídotos. Sakura estava ao lado dela no instante, mãos juntas, chakra verde brilhando na ponta dos dedos enquanto trabalhava para curar a anciã. Precisavam estar prontos para o próximo inimigo. O companheiro de Sasori, Deidara, ainda estava à espreita. E então, algo se moveu. Atrás delas, uma figura se ergueu, um corpo perfurado por lâminas como uma almofada de alfinetes. Gohan virou-se num relance. Ele entendeu no mesmo instante. Sasori ainda estava de pé. Mas não era o mesmo Sasori preso à parede. Ali, diante deles, estava a verdadeira essência do marionetista. Seu peito se abriu, revelando um núcleo circular com kanji gravados em sua superfície. Aquele era o segredo da imortalidade de Sasori. Aquilo era o que faltava no corpo abandonado atrás dele. Sasori moveu-se como uma sombra mortal. Em sua mão, uma lâmina suja de veneno reluziu por um instante antes de ser lançada para frente, visando o único alvo, Sakura. "Cuidado!" O grito de Gohan cortou o ar, mas o tempo parecia desacelerar diante do ataque. A lâmina jamais encontrou seu alvo. Shiryu, num gesto que misturava instinto, lançou-se à frente de Sakura. Seu corpo curvado pelo tempo movia-se com uma determinação feroz, ignorando o peso da idade e do cansaço. Seus olhos, cansados mas resolutos, fitaram Sasori como uma última decisão selada. Ela ergueu os braços, mas não para se defender, para aceitar o golpe em nome de sua protegida. O metal venenoso perfurou seu peito, e um arquejo escapou de seus lábios, mas não houve medo em seu semblante. Apenas a certeza de que sua missão havia sido cumprida.
O veneno espalhou-se por suas veias como um rio de trevas, e seus joelhos cederam. Sakura gritou, segurando a idosa antes que ela desabasse completamente. Ele ergueu outra lâmina, girando-a entre os dedos com precisão mortal, e disparou para frente como uma sombra faminta. Sua frieza era inabalável, um olhar vazio que escondia a letalidade de um verdadeiro mestre das marionetes. A lâmina reluziu sob a luz antes de se lançar contra seus alvos. Sakura, segurando o cheio, lançou-se para longe com um salto desesperado, mas não foi rápida o suficiente. O aço afiado cortou o ar e deslizou por sua pele como uma mordida ardente, abrindo um corte em seu braço. Ela arfou, sentindo o formigamento gelado do veneno infiltrando-se em sua corrente sanguínea. Seu coração acelerou, tempo era algo que ela não tinha. Sasori, sem perder o ritmo, avançou novamente. Suas lâminas giraram, buscando novos alvos, mas desta vez, não encontraram carne. Um brilho dourado iluminou o campo de batalha, e então veio o impacto. Gon havia bloqueado o golpe. Seu antebraço firme rebateu a lâmina com o estalo seco, faíscas voando ao redor do ponto de colisão. Por um instante, os olhos do Saiyajin percorreram o corpo do inimigo com atenção cirúrgica. Sua mente, acostumada a analisar padrões de combate, identificou a estrutura da nova marionete. Foi quando ele viu. No peito exposto de Sasori, algo pulsava, um núcleo escarlate, protegido por camadas de madeira e metal, mas ainda visível. A energia concentrada ali era a fonte de tudo. Os olhos de Gohan se estreitaram. Então é isso, o meio Saiyan pensou, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto, mas sem humor. Ele só trocou de corpo. Sua essência, seu verdadeiro ser, está ali dentro. Se eu destruir aquilo, eu acabo com ele de uma vez por todas. Sasori percebeu a mudança sutil no olhar do Saiyajin. A maneira como sua postura ficou mais firme, sua aura intensificou-se, e seu semblante transparecia uma certeza inquebrantável. O que é tão engraçado? Sasori perguntou, sua voz gélida, mas com um leve resquício de desconfiança. Gohan ergueu o olhar, sua aura dourada queimando como um incêndio descontrolado ao seu redor. A poeira no chão tremulava sob a pressão crescente de sua energia. Finalmente sei como acabar com você para sempre. O ar entre os dois se eletrizou. A revelação do núcleo era uma vantagem, mas Sasori não era um oponente que cairia facilmente. Ele sabia que agora estava na mira de um predador que havia farejado seu ponto fraco. A tensão se espessou como um nevoeiro sufocante. Gohan flexionou os dedos, os músculos se enrijecendo em preparação. Seu plano estava claro: alcançar o núcleo e destruí-lo com um único golpe avassalador. Mas Sasori, percebendo a mudança no rumo da batalha, não permitiria que isso acontecesse sem revidar. 5 marionetes ao redor se moveram como predadores à espreita, afiando suas lâminas e preparando-se para uma nova investida. A luta estava prestes a atingir seu ápice. Gohan respirou fundo, seus olhos ardendo com determinação, enquanto sua aura crepitava no ar denso de energia. Cada músculo de seu corpo estava tensionado, pronto para o embate decisivo. O vento rugia ao seu redor, espalhando faíscas douradas que dançavam como chamas selvagens. Sasori, impassível, observou com olhos frios. Seu corpo de marionete não sentia medo, mas sua mente estratégica trabalhava incessantemente. Ele já havia enfrentado guerreiros poderosos antes, mas nunca alguém como Gohan, alguém que havia ultrapassado seus próprios limites em meio à batalha. As marionetes avançaram em sincronia, lâminas zunindo pelo ar, sombras mortais girando ao redor do guerreiro Saiyajin. Mas Gohan não hesitou. Num instante, ele desapareceu em um borrão dourado, surgindo no centro da tempestade de aço. Um soco esmagador despedaçou a primeira marionete, enquanto um chute devastador pulverizou outra em uma explosão de madeira e metal. Sasori recuou levemente, suas mãos se movendo em um ritmo frenético, manipulando suas criações com precisão cirúrgica. Cada fio de chakra que controlava suas marionetes se esticava ao limite, transformando a arena em um balé letal de lâminas e venenos ocultos. Mas Gohan não era mais o mesmo de antes. Ele deslizou entre os ataques, desviando com maestria, cada movimento calculado para uma única abertura, o núcleo de Sasori.
Sua respiração acelerou, o sangue fervendo com a promessa da vitória. Então, ele viu. Por um breve momento, entre a dança mortal das marionetes, o núcleo brilhou o coração artificial que sustentava Sasori. Era a chance que esperava. Com um rugido que fez o chão tremer, Gohan disparou como um relâmpago dourado, sua mão envolta em pura energia. O destino da batalha seria decidido naquele instante. O mundo ao redor pareceu desacelerar. Marionetista e Saiyajin se aproximaram do ponto de impacto. Sasori rugiu, movendo sua espada com toda a força e velocidade que possuía. O brilho mortal do veneno refletiu na aura dourada de Gohan enquanto os dois ataques se cruzavam em um choque de poder absoluto. Gohan sentiu a lâmina de Sasori perfurar sua pele, um ardor corrosivo se espalhando pelo fermento enquanto o veneno entrava em seu corpo. A dor era intensa, queimava como brasas vivas, mas ele não recuou. Não podia recuar. Seu olhar permaneceu firme, inabalável, como o de um predador que já havia selado o destino de sua presa. Com um movimento preciso, sua mão livre avançou, atravessando as defesas do marionetista e fechando-se ao redor de seu núcleo pulsante. Um brilho fraco emanava da esfera de chakra, o último vestígio da humanidade de Sasori. Foi nesse instante que o marionetista compreendeu. Por um breve momento, Sasori não tentou resistir. Seus olhos frios se fixaram nos de Gohan, e então, algo inesperado aconteceu. Um sorriso. Pequeno, quase imperceptível, mas carregado de resignação. Ele reconhecia o mérito do adversário. Havia lutado, usado todas as suas estratégias, cada fio de chakra, cada gota de veneno, e ainda assim, não foi o suficiente. Ele havia perdido. Gohan retribuiu o olhar. Sua mão direita começou a brilhar, acumulando uma quantidade colossal de energia. A aura dourada ao seu redor tremulava violentamente, como um incêndio prestes a consumir tudo ao redor. O poder se condensou, vibrando em sua palma até atingir um ápice destrutivo. No único instante, ele liberou tudo. O impacto foi imediato e absoluto. Uma onda de energia avassaladora explodiu a partir do ponto de contato, varrendo o campo de batalha. O corpo de Sasori foi destroçado em incontáveis fragmentos, suas marionetes se despedaçando antes mesmo de tocarem o chão. A poeira subiu como um véu sobre a destruição, consumindo os restos da batalha. Mas algo permaneceu intacto. Quando a poeira baixou, Gohan se manteve de pé, ofegante, sua mão esquerda erguida. Em sua palma direita, o núcleo de Sasori ainda pulsava fracamente, como a última chama de uma vela prestes a se apagar. Ele o encarou por um momento, sentindo o peso daquele fim inevitável. Enfim, acabou. Com um movimento lento, quase solene, Gohan lançou o núcleo para o alto. Seus olhos se estreitaram, e num segundo, um feixe de ki disparou de sua mão. A esfera de chakra brilhou intensamente ao ser atingida, resistindo por um breve instante, e então se desintegrou por completo. O silêncio dominou o campo de batalha. O vento soprou suavemente, carregando consigo a poeira dos destroços. Gohan respirou fundo, sentindo o peso da vitória e da luta que acabara. Sasori, o lendário marionetista, não existia mais. O corpo de Sakura tremia levemente enquanto ela cravava a seringa em seu próprio braço. O líquido antídoto escorreu para sua corrente sanguínea antes que o veneno de Sasori pudesse começar a comprometer seu organismo. Respirando fundo, ela fechou os olhos por um breve instante, sentindo o calor do remédio se espalhar por suas veias. Mas não havia tempo para descansar. Com uma mão, começou a canalizar chakra sobre o fermento em seu corpo, sentindo a pele se regenerar sob sua palma. Seus olhos, porém, estavam fixos em Shiryu. Assim que seu próprio corte foi fechado, ela se moveu para a anciã, pressionando os dedos sobre sua pele pálida, buscando reverter os danos que ela havia sofrido ao protegê-la do golpe fatal de Sasori. Antes que pudesse terminar, passos apressados chamaram sua atenção. Gohan surgiu diante delas, a respiração pesada e os olhos cheios de preocupação. Seu corpo ainda resplandecia com os resquícios da batalha, mas sua expressão mostrava mais angústia do que alívio. Sakura. Como ela está? Perguntou ele, olhando para Shiryu com apreensão. Sakura engoliu em seco. O chakra de Shiryu estava fraco, os batimentos irregulares. Ela não tinha muito tempo.
Muito mal, respondeu a voz carregada de frustração. Mas ainda temos um antídoto. Assim que as palavras saíram de sua boca, Gohan cambaleou. Um calafrio percorreu sua espinha, seu corpo vacilou e ele levou a mão ao corte em seu abdômen. A sensação ardente que havia ignorado durante a batalha agora crescia como um fogo descontrolado. Seu rosto se contraiu de dor quando o veneno começou a tomar conta de seu corpo. Sakura sentiu um aperto no peito. Seus olhos se arregalaram enquanto a realidade cruel se impunha diante dela. Havia apenas um antídoto. Seu olhar oscilou entre Gohan e Shio. O veneno já estava avançando, consumindo cada segundo que ela tinha para tomar uma decisão. De um lado, a mulher que havia salvado sua vida, se sacrificando sem hesitar. Do outro, o homem que amava, que lutou ao seu lado e que agora dependia dela para sobreviver. Seus dedos tremeram sobre a seringa. Shiryu, apesar da fraqueza, entendeu tudo naquele instante. Com um olhar sereno, ela ergueu uma mão trêmula e a pousou sobre a de Sakura. Não hesite, garota, sua voz saiu baixa, mas carregada de convicção. Eu já cumpri minha missão, Sasori foi derrotado. Meu tempo já passou. Sakura sentiu uma lágrima escorrer pelo canto do olho. Salve seu amado. Shiryu sorriu, seu olhar gentil e reconfortante. Você ainda tem um futuro, não desperdice isso. A culpa corroía por dentro, mas no fundo, sabia que Shiryu estava certa. Com um soluço preso na garganta, Sakura girou a seringa e, com delicadeza, cravou a agulha no braço de Gohan. O líquido precioso foi injetado em sua corrente sanguínea, e em questão de segundos, a coloração de sua pele começou a melhorar, a respiração voltando ao ritmo normal. Ele abriu os olhos, vendo o rosto devastado de Sakura. Mas antes que pudesse dizer algo, um suspiro suave preencheu o silêncio. Shiryu, ainda sorrindo, fechou os olhos pela última vez. Seu corpo relaxou, e naquele instante, Sakura soube que ela havia partido em paz. O chão sob Sakura parecia distante, como se o peso da decisão que acabara de tomar tivesse arrancado sua alma do próprio corpo. Suas mãos ainda tremiam levemente, resquícios da tensão que a consumira ao injetar o antídoto no braço de Gohan. Seu coração martelava em seu peito, não pelo alívio de tê-lo salvo, mas pela dor dilacerante de ver Shiryu partir diante de seus olhos. A anciã jazia ali, seu rosto sereno, quase como se estivesse dormindo. O leve sorriso em seus lábios permanecia, a expressão tranquila de alguém que partia sem arrependimentos. O vento soprou suavemente, levantando os fios brancos de seus cabelos e carregando consigo a última presença de uma guerreira que havia dedicado sua vida à sua aldeia. Sakura apertou os punhos sobre os joelhos, suas lágrimas caindo silenciosamente sobre o chão poeirento. O peso do momento a esmagava, como se uma corrente invisível a puxasse para baixo. Foi então que sentiu um toque quente contra sua bochecha. Levantando o olhar, encontrou os olhos gentis de Gohan. Seu rosto ainda estava pálido pelo efeito do veneno, mas a cor já havia voltado gradativamente, e sua respiração estava firme. Ele ergueu a mão, os dedos calejados roçando delicadamente sobre sua pele enquanto enxugava suas lágrimas. Vitórias às vezes vêm com sacrifícios, disse ele, sua voz suave, mas carregada de um peso que apenas guerreiros entendiam. Sakura apertou os lábios, sentindo mais uma onda de lágrimas ameaçar cair. Mas o olhar de Gohan sustentava o dela com firmeza, como uma âncora em meio à tempestade. Ele não estava apenas tentando confortá-la. Ela respirou fundo, tentando controlar o tremor em seu peito. Não podiam parar ali. Vamos, ainda não terminamos. Gohan se levantou, estendendo a mão para ela. Deidara ainda está lutando contra os outros. Sakura hesitou por um breve segundo, olhando mais uma vez para Shiryu. Então, com uma última reverência silenciosa à mulher que dera sua vida por eles, aceitou a mão de Gohan e se colocou de pé. O tempo para o luto viria depois. Agora, ainda havia uma batalha para encerrar. Sem mais palavras, os dois partiram, correndo lado a lado em direção ao campo onde Naruto, Kakashi e Temari ainda enfrentavam Deidara. O vento soprou forte atrás deles, levando consigo a poeira e o sangue derramado, enquanto o som distante da batalha ecoava pelo horizonte.